garante que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se lhe abre. Então isso é muito importante. Hoje nós vamos do versículo 13 até o final do capítulo 7. E eu acredito que sim, entraremos no capítulo 8 já hoje ainda. Vamos ler primeiramente, queridos, os versículos 13 e 14. Eu disse aos irmãos que a partir do versículo 13, Jesus traria suas últimas instruções no Sermão do Monte. Então, é nesse lugar que nós estamos do sermão, as últimas instruções. Versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram este caminho. Como eu disse aos irmãos, nós temos aqui as últimas instruções de Jesus no Sermão do Monte. Sermão que os irmãos se lembram ter começado no capítulo de número 5, passado pelo capítulo de número 6 e que será encerrado ao final do capítulo 7. E a primeira destas últimas instruções que Jesus dá, refere-se à porta e ao caminho. Ambos são utilizados em referência não só à possibilidade de um acesso, mas também de uma trajetória, seja de salvação, seja de condenação. E Jesus começa dizendo no versículo 13 qual seria a sua recomendação. Entrai pela porta estreita. Por quê? Porque apesar de ser uma porta estreita, apesar de ser difícil e de dar acesso a um caminho apertado, Jesus Cristo diz que esta porta conduz aonde? Que dá acesso a esse caminho conduz aonde? À vida eterna. É uma porta estreita que conduz a um caminho difícil, mas que resulta na vida eterna. Esta porta, eu diria ser o próprio Jesus Cristo. O caminho também é Jesus Cristo. No Evangelho de João ele diz, eu sou a porta. Ele também disse, eu sou o caminho. A partir do momento que o homem decide entrar por ele assume a responsabilidade de também admitir os seus ensinos e os seus princípios, que são estreitos também, que conduzem a um lugar onde você atravessa com uma certa dificuldade. Mas são requisitos necessários àqueles que decidiram entrar no reino dos céus. É requisito entrar pela porta estreita, como é requisito criar ou fazer uma jornada em cima desse caminho que é difícil. É mandatório, não há outra opção. Os que têm uma experiência, então, real com Jesus Cristo, que é a porta estreita, que é também o caminho, eles escolhem andar nele com toda a piedade. E o resultado disso é que alcançam a vida eterna. Trata-se de uma decisão pessoal. Por isso Jesus disse, entrai. É porque nós precisamos tomar a decisão de fazê-lo. Mas, por outro lado, Jesus também mostra que há uma outra porta, que já não é tão exigente quanto esta. Trata-se de uma porta larga, que dá acesso a um caminho também largo. E Jesus pontua que a maioria das pessoas escolhem entrar e caminhar depois de passarem por esta porta larga. Por quê? Porque é muito mais fácil. O ser humano naturalmente não quer dificuldades. Ele quer optar sempre pelo mais simples, pelo mais fácil, pelo menos exigente. E é mais fácil não entrar por Jesus e caminhar por Jesus. É mais fácil entrar pela porta do mundo
e seguir pelo caminho do mundo. Porque o caminho do mundo é fácil, é sem requisito, é sem critério. Mas o caminho que é Jesus demanda obediência aos princípios do reino. Aqueles que decidem entrar por Jesus precisarão estar dispostos a pagar o preço da autonegação. Precisarão estar dispostos a pagar o preço da renúncia. E este é um preço que as pessoas hoje, infelizmente, muitas delas, não estão dispostas a pagar. Porque o ser humano está cada vez mais mal acostumado. Eu vejo, às vezes, o ser humano como uma criança grande, mimada, que não pode ser contrariada, que não pode ser exigida, que não pode ser demandada. Mas no reino de Deus, o critério é: entre pela porta estreita, aperte-se, ande num caminho apertado, submeta-se em obediência a critérios que são elevados mesmo, e você vai chegar à vida eterna. Esse é o perfil daquele que terá acesso, em definitivo, ao reino de Deus. Aqueles que optam por entrar pela porta do mundo e trilhar pelo caminho do mundo, entram com toda a sua obstinação, entram com toda a sua desobediência a Deus, entram com toda a sua rebeldia. Por isso é mais fácil. Eles não precisam renunciar a si mesmos. Eles não precisam tomar a sua cruz. Eles podem viver nos seus prazeres. Eles podem viver nos seus pragmatismos. Mas em Jesus Cristo é demandado o curvar-se, o obedecer, o renunciar-se, o servir ao Senhor em obediência. O problema é que o caminho que é fácil, ele dá acesso à perdição. Ele é fácil. A porta é larga, o caminho é largo. O problema é onde ele dá. É onde ele desemboca. Ele desemboca no inferno, na condenação. Irmãos, a igreja não pode deixar de anunciar esta parte do Evangelho. Eu vejo que a igreja, na tentativa de angariar mais adeptos, ela procura suavizar muito a mensagem. A gente sempre está falando sobre isso e vale a pena sempre repetir. A gente não pode tentar suavizar a mensagem para ampliar um pouco mais a porta e acessibilizar mais o caminho. Nós não podemos alterar uma fórmula que é de Deus. Quem entende isso? Você não pode simplesmente pegar uma fórmula que funciona desse jeito em que está e simplesmente criar uma adaptação para tornar o evangelho mais palatável, mais saboreável e para que as pessoas não desistam diante da dificuldade que é obedecer a Cristo e ao evangelho. Esta semana, com muita tristeza no coração, ouvi um pastor que disse que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, porque tudo é graça de Deus. Elas podem fazer o que julgarem que elas podem fazer. E o que importa é que elas creiam, porque a graça liberta. E se a graça te liberta, você pode fazer o que você quiser. Ele só não disse a segunda parte da instrução. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas nem tudo te é lícito fazer. Não é o que Paulo diz? Tudo você pode fazer, mas nem tudo te é lícito, nem tudo te convém. Então isso é muito perigoso, porque são mensagens como estas que os crentes de hoje querem ouvir. E são mensagens como estas que os pecadores querem ouvir. Significa que só a fé em Jesus, a graça, mas eu não preciso, depois de ter crido, sim, a fé, a graça são os elementos para a minha salvação. Mas existem obras que devem me acompanhar a partir do momento que eu entro pela porta que é Jesus e que eu começo a trilhar no caminho que é Ele também. Eu preciso de obras regeneradas. Eu tenho de evitar e não praticar aquilo que contraria a vontade de Deus e aquilo que não é um bom fruto para a natureza que eu recebi agora. E a igreja não pode deixar de anunciar isso, irmãos. Eu particularmente penso que nós temos sim de pregar o evangelho como a palavra de Deus diz, mas pregar o evangelho da palavra de Deus. A gente não pode simplesmente adulterá-lo.
Nós não temos essa autorização e penso eu que haverá uma dura cobrança e condenação sobre quem faz isso. Pode dar certo, apesar de não estar certo. Porque nem tudo que está errado, dá errado. Os irmãos conseguem entender isso? Porque tem gente que mede o sucesso de uma mensagem, de um ministério, de uma igreja, pelos resultados aparentes. A igreja está cheia? Então esse pastor está pregando a verdade. Ele não está adulterando a mensagem. Está tudo certo, Deus está aprovando. Está aprovando por quê? Está chegando gente. Está até acontecendo milagres, libertações. Então Deus está aprovando. Não se engane. Nem tudo que está errado, necessariamente, inicialmente dá errado. Nem tudo que aparentemente está dando certo, está certo. Nós devemos primar por alertar os homens sobre por que porta eles devem entrar. E alertá-los também de que esta escolha demandará muito deles. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa missão. Mas aí você não vai ter curtida no Instagram, não tem problema. Você não vai ter seguidor, não tem problema. A igreja não está preocupada com curtida e seguidores. A igreja está preocupada em pregar a boa, perfeita e extraordinária palavra de Deus, porque quando esta palavra é pregada, quando este evangelho puro é pregado, então sim, ele é o que Paulo diz aos Romanos. Poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas a partir do momento que a gente começa a criar, mecanismos para tentar diminuir o padrão, isso cria um problemão. Nós precisamos alertar os homens sobre isso. Existe uma porta que conduz à vida eterna, existe uma porta que conduz a um caminho que conduz à condenação eterna. A escolha é sua. Jesus recomendou que você entre pela porta estreita, porque apesar da dificuldade, tanto do acesso pela porta, quanto do caminho, como da trajetória pelo caminho, o bom é que, ao final, isso vai resultar em vida eterna. Nós precisamos entender que nós precisaremos dessa renúncia, dessa escolha. Ou ganhar tudo aqui e perder lá, ou perder tudo aqui e ganhar lá. Quem quer ganhar a sua vida faz o que com ela aqui? Perde. E quem quer perder a sua vida lá faz o que com ela aqui? Ganha. É uma questão de escolha. Tem gente que opta por escolher ganhar durante 70, 80, 100 anos aqui. Mas o que será isso diante de uma perda eterna? O que é isso diante de uma perda eterna? Não é nada. Versículo 15 até 23, Jesus vai falar sobre o fruto e a árvore. Vamos ler, do versículo 15 até o 23. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim produz ou dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo ou ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. É interessante que Jesus procura deixar claro que aqueles que optam, estou usando muito essa palavra hoje, né? Os que decidem entrar pela porta estreita, que é Jesus, e que é também o caminho, a que se tem acesso depois de atravessar por ele, eles precisam estar atentos a algo que inevitavelmente vai acontecer
no percurso. Eles se depararão várias vezes, em vários momentos e ocasiões, com aqueles que Jesus chama de falsos profetas, que se apresentam num primeiro momento disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, eles não têm nenhum compromisso com a verdade de Deus, e nem com o verdadeiro cuidado da igreja, e nem com o próprio Deus. Os judeus, ao longo da história, os irmãos percebem isso a partir do momento que leem, principalmente o Antigo Testamento, tiveram de conviver com inúmeros exemplos de falsos profetas. E todos eles se levantavam no meio do povo de Deus, e não externo ao povo de Deus, mas entre o povo de Deus. E o propósito deles qual era? Enganar e dissuadir o povo em relação à verdade, à verdadeira profecia. Por exemplo, nós temos Jeremias. Nos seus dias, ele profetizava o quê? Qual era o teor da sua mensagem? Ele dizia: haverá destruição. A mensagem de Jeremias era tão dura que houve um momento em que ele rasgou o seu coração, dizendo: eu não quero mais. Estou parafraseando. Por que o Senhor colocou na minha responsabilidade uma mensagem tão severa quanto essa? Eu sofro muitas retaliações. Sou muito incompreendido. Eu não quero mais. Só que depois ele descobre que quanto mais ele tentava recalcitrar contra o aguilhão, tanto mais a mensagem fervia no seu coração. Então ele entendia que a sua responsabilidade era, de fato, a de ser o pregoeiro daquela mensagem, que apesar de dura, era a mensagem de Deus para o seu povo. Só que, paralelo a este ministério profético verdadeiro, Satanás levantava os seus profetas. E esses profetas eram falsos. E a mensagem deles era mais popular do que a de Jeremias, é claro. Eles diziam: não, pessoal, pode ficar tranquilo. Jeremias está pessimista demais em relação ao nosso futuro. Na verdade, vai haver paz, vai haver tranquilidade. Esse negócio que Jeremias está pregando, destruição, juízo sobre os pecados, isso não vai acontecer. Deus não vai deixar. Nós somos os queridinhos do Senhor. Nós somos o coração de Jesus. Não, isso não vai acontecer. Jeremias está delirando, gente. Deve ser alguma coisa que ele está vivendo na vida dele, está desestabilizando o emocional, o espiritual. Ele não está conseguindo transmitir a real mensagem que vem da parte de Deus. Pode confiar naquilo que a gente está dizendo. Haverá paz. Haverá paz. Haverá paz. Era isso que eles diziam. Só que nós conhecemos a história sobre quem estava certo. O verdadeiro profeta, com a verdadeira mensagem, era Jeremias. E os falsos profetas eram aqueles muitos outros que tinham compromisso com as pessoas, com o gosto popular. E eles estavam errados. Jesus alertou os discípulos, meus irmãos, a serem muito cautelosos quanto aos falsos profetas. Porque eles são, irmãos, por natureza, ardilosos. Eles são, por natureza, sorrateiros. O agir deles é sempre de modo disfarçado. Eles têm aparência de ovelha, mas a sua natureza, segundo o próprio Jesus, é de lobo. E é de lobo devorador. Nos dias de Jesus Cristo, o interessante é que era comum os pastores se vestirem de pele de ovelha para pastoreá-las. A lã ficava para o lado de dentro. Quando esse pastoreio acontecia, por exemplo, no tempo do frio, a lã protegia o pastor, né? Mantinha-o aquecido. E do lado de fora, externo, ficava a pele da ovelha. Então era assim que muitos deles pastoreavam suas ovelhas. E era costume também dos profetas usarem um manto feito de pele de ovelhas.
E por isso Jesus está pegando emprestado uma figura que era do cotidiano do seu povo. O povo conhecia essa imagem. Dos pastores que usavam peles de ovelhas e dos profetas que também tinham suas capas, que eram feitas de peles de ovelhas. Os falsos profetas faziam o quê? Eles se valiam das vestes de pastores, das vestes de profetas, vestiam-se com as peles de ovelha, não para apacentá-las, não para ser profeta na vida delas, mas simplesmente para enganá-las. Aquela pele, de certo modo, encobria a verdade que estava por baixo. Qual era a verdade que estava por baixo? A verdade de que eles estavam sendo movidos por um mau desejo. Não era de apacentar, como eu disse, não era de ser boca de Deus para as pessoas, para as ovelhas, para a igreja, mas era a de simplesmente enganar a igreja, explorar a igreja, e o desdobramento disso seria a destruição da igreja. É por essa razão que Jesus está dando esse conselho. Você está no caminho para a vida eterna, cuidado com aqueles falsos profetas que vão aparecer no meio do trajeto para tentar te dissuadir da verdade do Evangelho. E é interessante que eles são realmente muito parecidos externamente com os verdadeiros pastores e profetas. E Jesus deu uma instrução que é chave no versículo 17 sobre como identificá-los. Ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. E no versículo 20, Jesus repete a mesma chave. E que ele diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ele enfatiza por duas vezes que a maneira de nós identificarmos o falso profeta é pelos frutos que ele produz. Por quê? O fruto é sempre condizente com a natureza da árvore. Jesus Cristo usou o exemplo das uvas. Você não pode colher uvas de um... O que está aí no texto? Espinheiro. E nem pode colher figos de ervas daninhas. Cada árvore tem uma natureza e os frutos desta árvore serão condizentes com esta natureza. A árvore boa é como Jesus diz no versículo 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem árvore ruim pode dar frutos bons. Em síntese, árvores de natureza boa produzem frutos bons. Árvores de natureza ruim produzem frutos ruins. O fruto, ou os frutos do falso profeta, ele até pode, sim, num primeiro momento, parecer igual, ser similar aos frutos do verdadeiro profeta. Mas quando esses frutos são colocados na boca, logo se percebe a diferença. O que ele produz no interior de quem o saboreia mostra a natureza da árvore que o produziu. É nítido, meus irmãos, que quando a palavra de Deus é pregada em verdade por um profeta da verdade, ela produz transformação, ela produz elevação, ela produz aproximação de Deus, ela produz maior senso de responsabilidade, ela desperta a consciência. Mas quando a palavra de Deus é pregada por alguém que passa longe do compromisso com a verdade, os desdobramentos, os resultados disso também são perceptíveis. A pessoa não cresce, não amadurece, não se aproxima de Deus. Pelo contrário, ela é conduzida a um lugar de cada vez maior ensimesmamento. As pessoas que ouvem a palavra de um homem que não é de Deus, na verdade, elas não se tornam mais amorosas, mais altruístas, mais fiéis, mais santas, mais tementes. Elas se tornam o oposto de tudo isso. Porque por mais que o fruto pareça igual, quando ele é colocado dentro da boca, os resultados que ele produz são de morte. Os resultados que ele produz são de maior descompromisso com Deus. Os resultados que ele produz não traz saúde,
mas traz doença, não traz fortalecimento na fé, mas traz desvirtualização da fé e até mesmo deteriorização da fé. Muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós permitimos entrar para dentro. Pode estar vindo de uma árvore de frutos maus. A natureza é ruim, o fruto é ruim, o dano é ruim. Nós temos de colocar mais critérios naquilo que nós ouvimos. Não é porque está vestido de pastor que é pastor. Não é porque está vestido de profeta que é profeta. Não é porque está à frente de uma igreja que gosta, ama, cuida da igreja. Os irmãos estão entendendo? Satanás tem os seus subordinados até nos púlpitos das igrejas. Ele tem pessoas que atuam a seu serviço, até mesmo nos púlpitos das igrejas. E nós precisamos pedir a Deus aquele dom extraordinário que Paulo elenca lá em 1 Coríntios 12, o de discernimento de espíritos. Porque o dom de discernimento de espíritos nos mostra a natureza da árvore que está produzindo aquele fruto. Então, infelizmente, nós temos por aí os falsos profetas enganando, mas há uma maneira de identificá-los e é sobre isso que nós estamos falando. Agora, Jesus também diz que acerca deles há um juízo por vir. Porque é claro que se eles estão desencaminhando as ovelhas do Senhor, se eles estão de algum modo dissuadindo aqueles que decidiram entrar por Jesus e caminhar por Ele e levando essas ovelhas à perdição por causa de uma desvirtualização da fé, eles serão cobrados por tudo isso. E serão cobrados com duro rigor. Porque não se pode mexer com a igreja de Deus. Os irmãos estão entendendo? Não se pode mexer com a igreja de Deus. É como mexer com a noiva de um noivo. A coisa fica complicada. Mexe com a mulher de alguém. A amizade acaba, a paciência acaba, a graça acaba, acaba tudo. A igreja é a noiva de Jesus. Mas a igreja não é perfeita. Mas é a noiva de Jesus Cristo. Ele está preparando essa noiva para chegar na vida eterna, para chegar junto a Ele um dia, para possuir por herança tudo que está preparado. Imagine o que Deus vai fazer com aqueles que estão comprometendo muitos desses crentes em sua evolução. Deus vai atropelá-los, destruí-los. É isso que Jesus vai fazer. E sem a menor misericórdia. Toda árvore, é o que Jesus diz, versículo 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Os falsos profetas são como a má árvore, produz coisas ruins e há um juízo aguardando por eles. Serão cortados. Eles podem, por enquanto, estar na igreja ainda. Eles podem, por enquanto, ainda não terem sido arrancados, mas é fato que serão. E é fato que serão arrancados para serem condenados. E atirados aonde? Versículo 19. Ao fogo. Fogo é juízo, é condenação eterna. Chegará o dia em que a verdade acerca deles será toda ela revelada. Toda ela será mostrada. Eles podem até aqui, por enquanto, durante esse tempo, se manterem ali disfarçados debaixo das suas peles de ovelha, chamando até mesmo Deus de Senhor, 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 profetizando, expulsando demônios, realizando milagres. Mas o fato deles não fazerem a vontade de Deus, obrigado, irmão Sebastião, vejam isso, o fato deles não fazerem a vontade de Deus, ou seja, o fato de não obedecerem verdadeiramente a Deus, levarão eles até o lugar onde eles ouvirão o que eu diria ser a coisa mais dura a ser ouvida da parte de Deus. Versículo 23. Nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Imagine você, como será duro para esses homens ouvir estas declarações da parte de Deus, porque eles não andarem em obediência, apesar de ostentarem uma aparência externa de obediência.
Eles não praticaram os princípios do reino, apesar de até mesmo aparentar estarem praticando. Mas a vida prática deles era de desobediência. Expulsaram demônios, fizeram milagres, fluíram nos dons, mas não havia verdade neles. E Jesus irá dizer que nunca os conheceu e mandará que se afastem da sua presença. Pode falar, Pedro. Eu diria que expulsar o demônio nem é a parte mais difícil, né? Porque se aquele homem está em conluio com Satanás, Satanás entra no teatro. Ok? Ele entra na interpretação. Sim ou não? Porque o propósito de Satanás é conduzir o povo à mentira, ao engano. Então, a parte do expulsar demônios, eu não diria será mais difícil de explicar. A questão é, como eles fluem nos dons, operam milagres, eles profetizam, né? Eles fazem tantas coisas. Pelos frutos. Pode. Satanás é especialista em reproduzir, né, milagres, sinais, prodígios. Tem gente que fala da vida dos outros sem conhecer e fala o que está acontecendo, mas não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás. E eles operaram tudo isso, mas a pergunta é, foi por Deus? Foi pelo Espírito de Deus? Vocês estão me entendendo? Porque, como eu disse, Satanás entra no jogo, ele entra no teatro, ele entra na interpretação. Se ele vê que, ao final, tudo aquilo produzirá um grande engano, uma grande confusão. Se aquilo tudo vai criar uma grande mentira, então ele entra no meio. Pode falar, Cláudio. Uhum. Não, explica de novo, por favor. Isso. Nega, porque isso não significa nada. Está usando o nome de Jesus, mas ele não tem autoridade. Ele não serve a Deus, ele não tem autoridade de Cristo para, em verdade, expulsar os demônios. Agora, o demônio, ele está vendo a cena toda, ele está entendendo que há uma interpretação ali, porque ele conhece a vida do falso profeta, sim ou não? E ele vai entrar no esquema, na cena, vai até sair mesmo, né? Aparentemente sair, mas aquilo, na verdade, não vai produzir o que deveria ter sido produzido caso aquela pessoa tivesse operado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente operando no poder de Satanás e não do Espírito Santo. Porque Satanás é especialista em criar formas de iludir e de enganar. Tem gente que levanta falando em profecia, mas não está. O Espírito não está vindo de Deus. O Espírito está fluindo do inferno. Vocês estão me entendendo? Muito cuidado, irmãos. Não é porque disse assim diz o Senhor, que é o Senhor que esteja dizendo. Muita gente se deu mal acreditando que o Espírito que estava falando, inspirando aquele profeta era de Deus, quando na verdade era de Satanás. Muito cuidado. Sim, eles se perderam. Porque nem todo mundo que se torna falso profeta começou como falso profeta. Começou bem, começou no caminho, né? Mas foi sendo seduzido como Balaão, Balaão, isso mesmo. Foi sendo seduzido e de repente se perdeu. Tudo. Exatamente.
Satanás acompanha, né, a vida do homem. Exatamente. Pode falar, Vladimir. Os filhos de Cefa, né? Irmãos, e uma terceira situação pode acontecer. Às vezes, de fato, aquele falso profeta, né, está operando na mentira, mas às vezes Deus tem algo a fazer em consideração ao seu povo, e Deus pode até, de algum modo, usá-lo, mas não porque Deus esteja em concordância com o estilo de vida daquele falso profeta, mas porque ele precisa alcançar alguém que está ali. E ele faz um milagre, ele liberta alguém, ele faz algo extraordinário. Os irmãos estão entendendo? Deus usou uma mula. A mula foi para o céu? Está com Deus na vida eterna? Não, mas ele precisava dirigir uma mensagem a alguém naquele momento e não havia outra alternativa. Ele usou uma mula. Então Deus também, numa terceira situação, pode, sim, se valer de alguém que até não está com a vida correta, ele é falso profeta, mas por amor a alguém que ele deseja alcançar através de algum milagre, através de alguma manifestação específica. Entendido, meus irmãos? Esse assunto rende muito, mas é porque faz parte do nosso dia a dia. Nós temos visto o crescimento dos falsos profetas no meio do povo de Deus. Nós devemos estar atentos. Pode falar. Uhum. Pois é. Satanás conhece, né? Ele conhece as pessoas, ele sabe sob a égide de quem eles estão, se de Deus ou dele próprio, né? Satanás. Então, meus irmãos, nós temos de tomar muito cuidado. Você vai ligar um vídeo no YouTube, cuidado. Você vai ouvir uma mensagem, cuidado. Você vai ouvir uma instrução, cuidado. Muito cuidado. Tem aquele que erra por um descuido, por um acidente, pela falta de uma investigação melhor, de uma hermenêutica melhor, de uma interpretação melhor. Agora, tem aqueles que são falsos profetas de fato. Eles fazem questão de mal interpretar o que Deus diz e aplicar isso da forma mais tortuosa possível. Porque o compromisso deles não é com Deus, tá? O compromisso deles é com eles mesmos. Os falsos profetas, o ensino deles não condiz com a verdade bíblica. O interesse deles é o deles. Eles são egoístas, são amantes de si mesmos. Eles são negligentes em relação à igreja. E eles não têm o cuidado de dizer toda a verdade de Deus. Então, muito cuidado com os falsos profetas. Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria, mas, paralelo a isso, abra a sua Bíblia para estudá-la. Abra a Bíblia para ler. Porque se nós não lemos, nós somos alvos fáceis para esses malucos que estão por aí, supostamente pregando em nome de Deus e falando em nome de Deus. Muito cuidado. O nosso Deus foi claro por meio do profeta Oséias: o meu povo é destruído é porque falta conhecimento. E o conhecimento que eles não adquiriram não foi porque não puderam adquirir, foi porque eles rejeitaram. E Deus disse: eu também rejeitarei vocês. Então nós não podemos rejeitar o conhecimento da palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos colocar as informações para dentro e pedir ao Espírito Santo uma aplicação.
E, paralelo a isso, vamos correr atrás de conhecer mais a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui nas quartas-feiras, e em qualquer culto de ensino na igreja, é só tentando aguçar a sua vontade de ir mais a fundo dentro daquele determinado assunto. O intuito nunca é exaurir. O intuito é só apertar o botão do start para que você avance dentro daquela verdade. Mas esse avanço demanda dedicação. Esse avanço demanda aplicação pessoal. Versículos 24 a 29. Vamos lá. Os dois fundamentos. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então nós temos aqui, nesse trecho que nós lemos, o fechamento do Sermão da Montanha, o fechamento do Sermão do Monte. E Jesus procurou uma maneira de contrapor, esse comportamento, esse estilo de vida desobediente dos falsos profetas, que serão julgados por não fazerem a vontade de Deus, por não obedecerem a Deus, utilizando esse recurso, essa ilustração dos dois fundamentos. E o intuito de Jesus, ao falar dos dois fundamentos, é mostrar como a obediência é forte e como a desobediência é fraca. A obediência é tão forte quanto uma rocha, e a desobediência é tão frágil quanto uma areia. Então, quando aquele que entrou pela porta estreita, que é Jesus, está percorrendo o caminho da verdade, que é Jesus, obedece, ele está se edificando sobre um lugar fundamentalmente seguro. Mas quando esse homem decide se construir sobre um fundamento que não seja o da obediência, ele vai sofrer com os riscos disso. Será destruído. Então, de acordo com Jesus, o ouvir e o praticar equivale ao obedecer. E o ouvir, mas não praticar, equivale ao desobedecer. Entender essa conta? Ouvir e obedecer equivale ao... Melhor. Ouvir e praticar equivale ao obedecer. Ouvir, mas não praticar equivale ao desobedecer. Os que ouvem e praticam as palavras de Jesus, ele mesmo qualifica como sábios. Não sei se na sua versão está sábio, mas na versão que eu estou usando está sábio. E quando ele se propôs a construir a sua casa, Jesus está falando, obviamente, do sábio, que é aquele que é o primeiro exemplo, ele escolheu bem onde edificaria. E Jesus disse sobre onde ele decidiu edificar sua casa. Foi sobre onde? Sobre a rocha. Esta casa, inevitavelmente, acabou sendo açoitada severamente por 3 intempéries. Quais foram eles? Chuva, enchentes e os ventos. Esta casa foi testada em todas as direções. Chuva, cima para baixo. Enchente, olha só, subindo de baixo para cima. E os ventos. Mas o que aconteceu? Ela não caiu. E Jesus explica a razão disso. Qual foi? Pois tinha seus alicerces na rocha. Então Jesus está dizendo o quê? Que o lugar onde o sábio resolveu edificar a sua casa foi decisivo no destino da sua casa. Os que ouvem as palavras de Jesus, mas não as praticam,
são o perfeito exemplo oposto. Se de um lado nós temos o sábio edificando sobre a rocha, suportando os reveses, por outro lado nós temos o nécio, o tolo, o insensato, que escolhe construir a sua casa sobre a areia. E diante das intempéries, as mesmas, diga-se de passagem, as mesmas que foram suportadas pelo sábio que se edificou sobre a rocha. A casa desse nécio, desse insensato, ela não suportou. Ela desabou. E versículo 27, como lemos, Jesus pontuou que foi grande a sua ruína. É como se nós disséssemos, ela caiu direito. Ela caiu bem caída. Ela foi arruinada, bem arruinada. Ficou só nos escombros mesmo. As palavras de Jesus, elas precisam... Claro que essa é uma aplicação que eu julgo desnecessário até demorar muito nela, porque nós sabemos que o que Jesus está querendo fazer aqui é encorajar os discípulos à obediência. Mas vale ressaltar que essas palavras de Jesus, ou as palavras de Jesus, todas elas integralmente precisam ser tanto ouvidas quanto obedecidas. Nós devemos aprender a palavra de Deus, devemos obedecer a palavra de Deus. É o próximo passo. Tem gente que fica só no ouvir a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, recebe o conteúdo da palavra de Deus, recebe a informação da palavra de Deus, mas nada do que recebeu é traduzido em obediência. E quando não se obedece o que aprendeu, está se desobedecendo. Está se construindo sobre um lugar muito perigoso, vai custar o que nós estamos edificando. Esse ouvir e obedecer é como a atitude nobre e inteligente daquele que constrói a sua casa sobre um lugar inabalável. Esse lugar, obviamente, é Jesus Cristo, ele mesmo é a rocha. Né? Aplicando, ele mesmo é a rocha. E Paulo diz que não se pode colocar outro fundamento senão que já foi posto, que é Jesus Cristo. O crente tem de se construir em Jesus. E como é que o crente se constrói em Jesus? Como é que ele vai crescendo como uma construção e se edificando e se erguendo? É por meio da obediência. Ele está se edificando sobre Jesus. A obediência, ela é construída em cima de Jesus, que é a rocha. Quando o crente obedece, ele está se edificando sobre o próprio Jesus Cristo. Então, ele não precisa temer nem os reveses, nem o futuro. Pode vir chuva, pode encher os rios, pode soprar os ventos, pode chegar à eternidade. Mas ele vai estar de pé quando chegar. Após os reveses, ele vai estar de pé. E quando chegar à eternidade, ele vai entrar de pé na eternidade. E entrar de pé na eternidade equivale ao entrar salvo na eternidade. Porque ele se construiu em obediência sobre o Senhor Jesus. E para ele a obediência, depois de Jesus, foi como uma rocha, como um fundamento sólido. Agora, o homem que decide se construir em desobediência, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo todas as instruções dadas por Jesus, é claro que mais cedo ou mais tarde ele vai sofrer com, eu diria, um irreparável prejuízo. Irreparável prejuízo. Ele vai sofrer com os custos disso. Vai custar muito caro. Nos versículos 28 e 29, fechando aqui o capítulo 7, nós vemos que a multidão ficou simplesmente sem palavras diante daquilo que Jesus estava ensinando. A expressão que eu tenho aqui na King James é atônitas. As multidões ficaram ou estavam atônitas com o seu ensino. Por quê? Porque o ensino de Jesus não era como o ensino dos mestres da lei. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ele ensinava como alguém que tem autoridade. Alguém que sabia o que estava ensinando. E alguém que transparecia a prática de tudo o que estava ensinando. Porque quem obedece também tem autoridade para ensinar. Com autoridade. Amém, meus irmãos? Eu não vou começar o capítulo 9 não, porque faltam 10 minutos e a gente vai começar para parar. Então nós vamos começar semana que vem
Porque só no capítulo 8 nós temos 7 milagres. Só no capítulo 8. E quando entrarmos no capítulo 9, teremos pelo menos mais 3 milagres. Então nós temos aí nessa sessão, capítulo 8 e 9, pelo menos 10 milagres. Começa pela cura do leproso e vai seguindo por outros milagres. Então semana que vem nós vamos começar o capítulo 8, onde Jesus começa já a parte da operação dos milagres. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo.